A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao EBD Fiel. Hoje, a gente vai mergulhar juntos no estudo da lição de número 8 da editora Betel. O tema é os discípulos de Cristo e o bom ânimo, um tema, olha, muito necessário. Muito necessário mesmo, é algo que toca todos nós em algum momento da caminhada, né? Com certeza. O texto áureo da nossa lição está lá em João 16, versículo 33, que diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Uma promessa poderosa. E a verdade aplicada complementa dizendo que o desânimo não paralisa o autêntico discípulo de Cristo. Exato, porque o fundamento dele é a fé. É a certeza de que os propósitos de Deus vão se cumprir. E os objetivos da lição de hoje são bem claros, né? Primeiro, ressaltar que as adversidades fazem parte. Sim, não tem como fugir. Segundo, reconhecer que elas não impediram o apóstolo Paulo. Um grande exemplo de perseverança. E por fim, saber que o cristão deve e pode ter bom ânimo. Amém. E antes da gente começar, quero fazer um convite pastoral a todos que nos ouvem. Nos acompanhem, compartilhem e divulguem o EBD Fiel. Nós estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube. Isso mesmo. E esse gesto simples nos ajuda em duas missões muito importantes. A primeira é fortalecer a nossa amada Escola Bíblica Dominical, que é um pilar da igreja. E a segunda é espalhar a palavra de Deus para que ela alcance ainda mais corações. Então vamos lá, o primeiro tópico da lição já começa com uma verdade bem direta. As adversidades fazem parte da vida. Pois é, não há promessa de uma vida sem turbulências. A questão não é evitar os problemas, mas como a gente lida com eles, né? Exatamente, e a forma como a gente lida é o que no final nos fortalece. O exemplo central aqui é a história de José. A história de José é fantástica. Ele enfrenta crise atrás de crise, mas a lição destaca que ele manteve o bom ânimo e a confiança em Deus. É impressionante. Mesmo traído pelos irmãos, vendido, preso injustamente, ele não desmoronou. Isso nos leva ao primeiro subtópico, superando os obstáculos. José é um grande professor de resiliência. Sim, e tem aquele momento na prisão em que ele poderia pensar, pronto, fui esquecido por todos, até por Deus. Mas foi justamente ali que Deus mostrou seu cuidado de uma forma, assim, espetacular. Verdade. As adversidades podem ser uma tentação para a gente abandonar a fé, mas a lição diz que os discípulos autênticos, eles prosseguem com paciência. Tem uma citação de Spurgeon na revista que eu achei muito forte. Ele diz: muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Nossa, que frase! É contraintuitivo, né? A gente quer fugir do obstáculo. Mas a ideia aqui é que o obstáculo gera uma oportunidade. Ele nos força a crescer. Exatamente. Agora, tem um ponto que para mim é o mais desafiador de todos. O valor do perdão nas adversidades. Ah, o perdão. Com certeza. Os irmãos de José, por pura inveja, tentaram acabar com os planos de Deus para a vida dele. Mas Deus não o abandonou. Mesmo como escravo, mesmo na prisão. E o mais incrível é que, no final, José entende que tudo aquilo fazia parte de um plano maior. E ele perdoa os irmãos. E o bispo Abner Ferreira, citado na lição, define o perdão de uma forma muito clara. Sim, eu gostei muito dessa definição. Ele diz que perdoar não é esquecer, mas é não guardar ódio, não ter desejo de vingança. E ele conclui dizendo que o perdão cura. Isso é muito profundo. O perdão é, antes de tudo, uma cura para quem perdoa. Isso mesmo. O que nos leva ao terceiro ponto desse tópico. Fé em meio às adversidades. É a base de tudo, né? A fé é fortalecida quando a gente entende que Deus está conosco, assim como esteve com José. A Bíblia diz que Deus dá vigor ao cansado. José poderia ter se entregado à amargura. Poderia mesmo e com razão. Mas ele não permitiu. Ele entendeu que Deus usou até o mal que fizeram contra ele para preservar a vida de muita gente. E como a gente aplica isso hoje? Na vida pessoal, por exemplo. Como a gente reage a uma traição, a uma injustiça no trabalho? Pois é. A gente busca o perdão como José ou a gente se enche de amargura? Na família também. Quantos relacionamentos quebrados poderiam ser restaurados pelo perdão? Amém! Isso nos leva ao segundo grande tópico da lição.
O bom ânimo nas tribulações. E aqui o exemplo muda. Saímos de José e vamos para o apóstolo Paulo. Que mudança, hein? Se a luta de José foi mais interna, silenciosa, a de Paulo foi pública e violenta. Totalmente. Ele pregava de cidade em cidade e o que ele recebia em troca? Perseguição, açoites, apedrejamento. Até um ataque de uma víbora, como a lição menciona. E mesmo assim, Paulo se mantinha firme, com bom ânimo. A força dele, como ele mesmo dizia, vinha de Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o subtópico diz algo fundamental. Paulo não desistiu. Ele tinha uma chamada de Deus. Sim, e quando a gente tem uma chamada, um propósito, isso nos sustenta. Em Corinto, o próprio Senhor apareceu a ele e disse: "Não temas, mas fala e não te cales." O bispo Abner Ferreira faz uma observação muito interessante sobre isso. Ele diz que o chamado de Paulo foi também um chamado para o sofrimento. Que perspectiva, né? Isso muda tudo. O sofrimento não era um acidente de percurso. Era parte da missão. Ele sabia que enfrentaria grandes provações para cumprir o ministério dele. Por isso, ele não se perguntava por que isso está acontecendo comigo. A dificuldade era parte do pacote. Exato. E aí vem a pergunta do subtópico seguinte. É possível manter o bom ânimo? E a resposta é um sonoro sim. O próprio Jesus nos deu a chave. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É uma garantia. A nossa vitória está fundamentada na vitória dele. E vemos isso na prática. Em Jerusalém, Jesus encoraja Paulo. Anos depois, é Paulo quem encoraja toda a tripulação de um navio no meio de uma tempestade. Ele recebeu ânimo e se tornou um canal de ânimo para os outros. É um ciclo. A lição cita um comentarista, Colin Kruse, sobre a segunda carta aos Coríntios. É uma ideia poderosa. Sim, ele fala sobre o paradoxo. Paulo diz que enquanto o homem exterior se desgastava com as aflições, o homem interior se renovava a cada dia. Como pode isso? A explicação é o foco. O foco de Paulo não estava no sofrimento do agora, mas na glória eterna que o esperava. Ele contextualizava a dor dentro de uma narrativa muito maior. E isso tem uma aplicação prática gigante pra gente. Em qualquer luta, seja de saúde, financeira. Com certeza. Se a gente foca só no problema, a gente afunda. Mas se a gente foca em Cristo, na promessa, a gente se fortalece. E na família, os membros podem encorajar uns aos outros com a palavra? E a igreja precisa ser esse lugar de exortação, de dizer para o irmão, não desista, continue firme. Perfeito. O que nos leva ao terceiro e último tópico. A força e a esperança vindas da fé. Aqui a gente amarra tudo, né? Ter ânimo é não esmorecer, não perder a fé. E a fé em Jesus e em suas promessas é o que enche nosso coração de força e esperança para encarar os desafios. O primeiro subtópico é categórico. Só em Cristo encontramos ânimo. E o exemplo usado é o do paralítico em Mateus capítulo 9. Uma história linda. Os amigos o levam até Jesus e a primeira coisa que Jesus diz não é levanta e anda. Não. A primeira coisa que ele diz é: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Jesus viu a dor mais profunda daquele homem. Talvez a culpa, o desespero, ele foi na raiz do problema. A cura interior veio antes da cura física. O verdadeiro ânimo vem de uma restauração de dentro para fora. Exatamente. E a ferramenta para a gente acessar essa força, segundo a lição, é a palavra de Deus. Sim, o subtópico diz: a palavra de Deus nos anima. Romanos 8:18 nos lembra que os sofrimentos de agora não se comparam com a glória que será revelada. E no Salmo 119, o salmista diz que a palavra de Deus o vivifica, o consola. É a nossa maior arma. O bispo Abner Ferreira a chama de a espada do Espírito. É com ela que a gente luta nossas batalhas. E por fim, o último subtópico. O Senhor é uma torre segura. Que imagem de segurança, né? Provérbios 18:10. Ele nos conforta, nos fortalece e está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. A bispa Abigail Almeida, também citada, nos dá exemplos poderosos de como Deus age. Sim, ela diz: Deus envia as bênçãos onde menos esperamos. E ela lista José, da prisão ao governo,
As tragédias de Jó, transformadas em bênçãos em dobro. O cárcere que levou João a ter a revelação do Apocalipse. É a prova de que Deus pode transformar qualquer cenário. E a aplicação prática disso é clara. Na vida pessoal, buscar na Bíblia o ânimo de cada dia. Para a família, a prática do culto doméstico, que fortalece a fé de todos juntos. E para a igreja, a pregação fiel da palavra, que é a principal fonte de ânimo e esperança para toda a congregação. Amém. Chegamos então à nossa conclusão. Que lição rica, hein? Muito rica. Se a gente pudesse resumir, diria que as aflições fazem parte da jornada. Mas elas não podem e não vão impedir os propósitos de Deus na nossa vida. E os exemplos de José e Paulo nos mostram que, com fé, perdão e perseverança, é possível sim manter o bom ânimo. A verdadeira força não vem de nós, mas da fé em Jesus e da confiança total na sua palavra. O encorajamento final é para que todos nós perseveremos na fé, vivendo como novas criaturas. Lembrando sempre que o Espírito Santo está conosco para nos ajudar a confiar na vontade de Deus. E que as dificuldades, por mais dolorosas que sejam, contribuem para o nosso crescimento e amadurecimento em Cristo. Amém. E já fica o convite para o nosso próximo estudo. Qual será o tema? Será a lição de número 9. Os discípulos de Cristo e o processo da santificação. Um tema fundamental, continuação direta do que falamos hoje. Exatamente. Vamos encerrar com uma oração. Vamos sim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta palavra de ânimo e esperança. Abençoe cada ouvinte, fortalecendo a fé e renovando as forças de cada um. Que possamos, como José e Paulo, permanecer firmes em Ti, não importa a tempestade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queremos agradecer a todos pela companhia. Foi uma alegria estar com vocês. Que a paz do Senhor esteja com todos. EBD Fiel. Fiel à palavra.